pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila, sou professora de língua portuguesa, trabalho na rede estadual de educação de São Paulo e também no Estude, cursinho pré-vestibular EAD. E hoje, pessoal, eu tô aqui com vocês do 7º ano para a gente trabalhar essa habilidade prevista no currículo de vocês, de utilizar adequadamente a coesão e a progressão temática nas produções textuais. Então, pessoal, já deu para perceber, né, que nós falaremos sobre produção de textos. E quando nós produzimos um texto, nós devemos ter algumas coisas em mente, né? Então a gente está passando uma informação, né? Seja ela qual for, o que a gente estiver abordando no nosso texto. E essa informação, ela precisa fluir, né? Ela precisa avançar ao longo do texto. Ela precisa de um encadeamento, ou seja, eu preciso conectar as orações corretamente, ligar um parágrafo ao outro, e com isso, né, meu texto vai crescendo, vai tomando forma, né? E tudo isso tem a ver com a coesão textual, né, que é justamente esse encadeamento que a gente vai fazendo, essa conexão entre os trechos do texto, e a progressão temática, que nada mais é que esse avanço do texto, essa progressão do tema, do assunto, né? Então, esses dois itens que nós vamos estudar a partir dessa aula são os responsáveis por nós termos um texto fácil de se ler, gostoso de se ler, que não fique repetitivo, né? Que não fique cansativo para o leitor. Porque quando a gente escreve um texto, a gente precisa pensar também em quem está lendo. Será que aquela pessoa que está lendo vai compreender o que eu estou falando, né? Porque a partir do momento que nós escrevemos, justamente pensando na reprodução desse texto para outras pessoas, né? Pensando que outras pessoas terão acesso a ele, a gente tem que se preocupar se estamos sendo entendidos ou não, né? Se é um texto que nós estamos escrevendo para nós mesmos, né? Um diário, então eu não vou revelar isso para outra pessoa. Será que a gente não precisa ter essa preocupação? Vamos pensar, né, na função de um diário, que é guardar memórias, né? E eu vou ler esse diário daqui 20 anos. Eu já estarei muito distante daquelas vivências, então talvez a única forma de eu relembrá-las seja através do que está escrito ali. Então, até quando eu estou escrevendo para mim mesma, né, sem revelar a outras pessoas, eu também tenho que ter essa preocupação com a articulação, com a organização do meu texto. Senão, daqui a 20 anos, quando eu for ler novamente e não lembrar da maioria das coisas que estão ali, eu não vou entender nada, porque eu não vou ter todas as referências, né, na minha cabeça. Eu vou depender do que está escrito para relembrar, e o que está escrito não está me ajudando, porque eu não articulei corretamente, não é um texto coeso, não é um texto em que aquele assunto, aquele tema progrediu de maneira satisfatória, né? Então, independente de ser para mim ou ser para os outros, eu devo ter essa preocupação com a coesão quando produzo um texto. Mas, ainda mais quando esse texto será lido por outras pessoas, né? Bem, pessoal, então, para a gente se situar, né, um pouquinho mais, para a gente introduzir essa nossa aula, acompanhem comigo esse primeiro slide. Nós temos aí, né, afinal, o que é um texto, né? Como a gente vai definir um texto? Um texto não é uma mistura aleatória de palavras ou frases, mas sim uma produção estruturada, ou seja, um conjunto de elementos conectados seguindo uma sequência. Essa conexão, então, é papel da coesão textual que favorece a progressão temática. Então, pessoal, um texto, né, a gente não pega simplesmente um amontoado de frases e joga lá, dispostas de qualquer forma, né? E daí esperamos que um texto nasça a partir disso, né? Não é assim que a gente constrói um texto.
A gente precisa articular, né, ligar essas frases soltas, essas palavras soltas. Então, quando a gente começa a produzir um texto, é muito provável que venha à nossa cabeça várias ideias no primeiro momento, né? Então, vem aquela chuva de ideias e a gente precisa passar aquilo para o papel. O nosso pensamento, obviamente, é muito mais rápido do que a forma como a gente fala ou até escreve, né? Por isso que muitas vezes a gente tá falando, até se enrola para falar, acaba se atropelando, porque o pensamento está indo mais rápido, inclusive, do que a nossa capacidade de verbalizar aquilo, né? Pense em escrever, então. Escrever é ainda mais lento do que verbalizar. Então, a gente precisa tomar cuidado para sermos entendidos, para não deixar que os nossos pensamentos atropelem a nossa escrita. Por isso que quando a gente está produzindo um texto, o legal para a gente começar, se está vindo aquela chuva de ideias, é a gente anotar todas essas ideias. Então, anota em tópicos, coloca no papel tudo que vier à nossa mente sobre aquele assunto que a gente vai escrever. E depois disso, a gente vai pegando esses trechos e organizando e construindo o nosso texto. E é aí que entra a coesão textual, como eu comentei, né? Ela que será responsável pela estrutura, pela organização desse texto, que vai nos levar à progressão temática, ao avanço daquele tema, ok? E uma forma de nós contribuirmos para essa coesão, de nós conectarmos essas partes do texto, é utilizando também os marcadores textuais. Vamos ver aí o que são os marcadores textuais. Eles atuam, pessoal, conectando as orações e carregando consigo um determinado sentido, que pode ser, por exemplo, de explicar, de exemplificar, de concluir alguma coisa, né? Então, alguns exemplos aí. As expressões isto é, quer dizer, isso significa que, né? São marcadores textuais. E são vários os marcadores textuais, né, que nós podemos utilizar nos nossos textos. E como vocês viram aí, cada um tem um sentido, eles carregam um sentido, eles não são utilizados a esmo, né? Então, eu escolhi esse daqui porque ele é mais bonito, vou colocar lá. Não, eles têm uma função. Então, nós vamos escolher esses marcadores, né, que vão ligar as partes do nosso texto a partir do que eles significam, né? Então, pessoal, a partir, né, de agora, nós vamos pegar um texto, tá? Em que as frases estão soltas, né? Para a gente conseguir visualizar melhor tudo isso que eu tô falando. Então, as frases estão soltas, nós vamos ler essas informações, então a gente pode enxergar essas frases soltas como aquela chuva de ideias que veio à nossa mente quando a gente foi preparar um texto. E depois disso, nós vamos organizar esse texto, utilizando os marcadores, tá? Tornando esse texto coeso e avançando no tema, certo? Pessoal, eu sugiro então, como eu sempre faço no início das minhas aulas, que vocês façam as anotações que acharem necessárias, tá? Tenham então um caderno, lápis, caneta à mão, para irem fazendo essas anotações, porque isso é importante para vocês estudarem depois também, né? Afinal, vamos pensar que produção de textos é algo que sempre vai fazer parte da nossa vida, né? Então, a gente vai sempre precisar estar escrevendo algo, estar produzindo qualquer tipo de texto, né? Os mais variados gêneros textuais, desde um bilhetinho até uma dissertação para o vestibular, enfim. A gente sempre vai precisar estar escrevendo alguma coisa. Então, é interessante esse material, né, para vocês usarem como apoio depois, justamente porque essa produção vai fazer parte de toda a trajetória de vocês, tanto acadêmica, quanto no trabalho, quanto na vida pessoal, tá? Então, pegando aí o caderno, lápis, caneta, vamos começar? Vejam só esse amontoado de frases isoladas aí no caso, né? Então, é um texto sem marcadores. Eu tenho apenas uma estrutura em tópicos, né? Como vocês podem ver aí. E esse texto fala sobre a baleia jubarte. Então, vamos ler essas informações que nós temos sobre o animal, né? Então, a baleia jubarte está presente em todos os oceanos. Ponto.
Brasil entre os meses de julho e novembro para se reproduzir nas águas quentes dos trópicos. Outra informação. Não está conectada com a primeira, né? Então, nesse momento, se eu invertesse a posição delas, por exemplo, se eu colocasse a baleia jubarte chega ao Brasil e depois eu colocasse que ela está presente em todos os oceanos, não faria diferença porque eu não estou conectando o meu texto, eu estou apenas jogando as informações, né? O maior berço reprodutivo do Oceano Atlântico Sul Ocidental está no litoral da Bahia, em Abrolhos. Sua gestação dura cerca de 11 meses. O filhote costuma medir 4 metros e pesa 1,5 toneladas. Olha o tamanho desse filhote, gente. Um adulto pode medir até 16 metros e pesar 40 toneladas, o que equivale ao tamanho de um ônibus e um carro juntos e ao peso de 8 elefantes. Gente, olha o tamanho desse bicho. E a expectativa de vida é de 60 anos. Então, pessoal, aí nós vimos várias informações sobre a baleia jubarte, mas elas não estão conectadas, né? Agora, nós vamos conectar essas partes, né? Vamos construir o nosso texto a partir dessas informações. Quem quiser também aproveitar para printar a tela ou tirar foto, é legal também, né? Porque, obviamente, não vai dar tempo de copiar, né, o texto, e nem seria a intenção. Mas vocês podem ter essa foto ou esse print para usar depois, né? Então, quem quiser, vou colocar aí o próximo slide em que nós fizemos essas conexões, e daí eu vou fazendo alguns comentários ao longo dele, beleza? Aqui, pessoal, vejam, aí já tem cara de texto, né? Já não é um amontoado de frases, né, dispostas sem estarem conectadas. É um texto organizado em parágrafos, inclusive, né? Bom, então, nós começamos o texto falando sobre a baleia jubarte que está presente em todos os oceanos. Então, essa foi a primeira informação que nós demos. No segundo parágrafo, nós colocamos: chega ao Brasil entre os meses de julho e novembro para se reproduzir nas águas quentes dos trópicos. E daí, nós inserimos um conectivo, ó, sendo que o maior berço reprodutivo do Oceano Atlântico Sul Ocidental está no litoral da Bahia, em Abrolhos. Então, eu utilizei esse marcador, né, o sendo que, para acrescentar uma informação, né? Então, eu estou dizendo, para situar melhor, digamos assim, né? Porque eu estou dizendo que ela chega ao Brasil entre julho e novembro para se reproduzir nas águas quentes dos trópicos, e daí eu especifico isso, né? Sendo que o maior berço reprodutivo, então, eu expliquei um pouquinho mais, eu desenrolei um pouquinho mais e já conectei com a frase seguinte que eu tinha, né? O maior berço reprodutivo do Oceano Atlântico Sul Ocidental está no litoral da Bahia, em Abrolhos, tá? Então, esse sendo que marcou o meu texto, fez uma conexão, contribuiu para a coesão, né, para a articulação desse texto. Daí nós vamos ao próximo parágrafo. Sua gestação dura cerca de 11 meses. E daí nós inserimos uma observação que não estava lá no texto original. Que é essa: isso significa que a fêmea pode ficar grávida uma vez por ano, né? Então aí nós inserimos essa oração, né? Que isso significa que a fêmea pode ficar grávida uma vez por ano. Não estava, mas é um marcador de explicação, né? Então eu estou novamente acrescentando mais detalhes, trazendo uma informação a mais, fazendo um comentário em relação a essa gestação que dura 11 meses, né? E seguindo, a gente usa mais um conectivo ali, né? O E. E o filhote costuma medir 4 metros e pesar 1,5 toneladas. Então, através desse conectivo E, eu fiz mais uma ligação, né? Então, além de eu falar que ela pode ficar grávida
uma vez ao ano, eu também acrescentei essa informação sobre o tamanho de um filhote, tá? E aí, pessoal, agora eu vou incluir essas informações sobre quando ela se torna adulta, né? E daí eu utilizei esse marcador temporal aí, né? O quando, no momento em que, né? Então, quando adulto, pode medir até 16 metros e pesar 40 toneladas. Então, percebam que eu coloquei mais uma informação, mais uma frase que estava solta lá no texto anterior, né? O que equivale ao tamanho de um ônibus e um carro juntos e ao peso de 8 elefantes. E agora eu vou inserir mais uma explicação, vou fazer mais uma associação. Vejam, ou seja, é uma das maiores espécies do mundo. Então, a partir do momento que eu falei do tamanho dela, comparei esse tamanho com o de ônibus e um carro e mais o peso de 8 elefantes, eu acrescentei também, né, que isso a torna uma das maiores espécies do mundo. Pessoal, não sou bióloga, né, eu não entendo muito disso, mas se não me engano, ela só é menor que a baleia azul, tá? Não tenho certeza dessa informação, tá? É só um comentário. Mas se não me engano, a baleia azul é maior que a jubarte. Mas fica também a sugestão de pesquisa, né? A gente vê qual é o maior animal do mundo, afinal, né? E daí, finalizando o nosso texto, nós trazemos a informação de que a expectativa de vida é de 60 anos. E inserimos mais uma explicação a partir disso, né? Então, isto é, pode viver tanto quanto um humano. Então, isto é, servindo novamente como um marcador que insere essa explicação, né? Uma especificação a mais. Então, pessoal, viram só a diferença que os marcadores textuais fazem num texto, né? Então, antes nós tínhamos apenas um amontoado de frases, né? Dispostas em tópicos. E a partir da utilização dos marcadores que conectaram essas partes do texto, nós tivemos uma produção coesa, uma produção que foi avançando, né, que teve uma progressão em relação ao assunto. Então, essa é justamente a função desses marcadores textuais que vão gerar a coesão textual e, por sua vez, vai gerar a progressão temática, tá? Então, nesse primeiro momento, nós estamos verificando, né, a importância dessa utilização. E nós veremos outro texto, tá? E vamos analisar novamente, né, aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento para nós entendermos, né, ainda mais a importância desses marcadores, quando utilizá-los, né, e como utilizá-los. Mas antes disso, vamos ver um pouquinho mais sobre o que são esses marcadores, quais informações eles podem inserir no texto. Vamos lá? Para que servem, então, os marcadores, né? Eles têm diversas funções, cada um deles traz um sentido diferente para o nosso texto e por isso a gente precisa ficar atento na hora de utilizá-los, né? Eles podem servir para ordenar as informações do texto, né? É um dos usos. Então, quando nós dizemos, em primeiro lugar, eu quero te dizer tal coisa, nós estamos usando um marcador, né? Nós estamos ordenando as informações. Estou colocando que primeiro eu quero fazer isso, depois eu vou fazer tal coisa, né? Então, quando a gente fala primeiro lugar, em segundo lugar, estamos usando marcadores. Quando nós dizemos, antes do almoço, eu quero, vou preparar um suco de abacaxi, tá? Então, esse antes também situou, né, o tempo aí no meu texto, né? Também ordenou uma informação. Antes de almoçar, eu vou preparar um suco, tá? E por aí vai. Temos como exemplo o depois, o por último, né? Todos marcadores que indicam essa ordem das informações, esse situar em relação ao tempo, tá? No nosso texto. E daí nós podemos usar os marcadores também para explicar, exemplificar, né? Citar exemplos, ou retificar, corrigir o que foi escrito, né? Então, alguns exemplos de marcadores que têm essas funções são ou seja, isto é,
quer dizer, ou melhor, isso significa que, né? Então, esse ou seja, isto é, né? Eles estão explicando ou estão introduzindo um exemplo, o mesmo para quer dizer e isso significa que, tá? Esse ou melhor, ele serve quando a gente fala alguma coisa e aí a gente percebe que a gente não colocou da maneira como devia ter sido colocado, né? A gente percebe que a gente poderia dizer de outra forma e daí a gente coloca esse ou melhor conectando, né? Então eu digo algo e falo ou melhor. Na verdade, aconteceu assim, 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 né? Então eu utilizei o marcador para retificar, para corrigir algo que eu tinha dito, né? Para explicar melhor, enfim, para me comunicar de outra maneira, tá? Bem, nós podemos utilizar os marcadores também para reforçar as ideias que nós apresentamos. Então, quando nós usamos, por exemplo, o certamente, evidentemente, percebe-se que, né? Nós estamos reforçando ideias. Então, o certamente e o evidentemente, digamos, você vai na festa no final de semana? Certamente, ou evidentemente que sim, né? O percebe-se que ele já serviria para, no momento em que nós apresentamos algumas ideias, e daí eu vou fazer uma análise dessas ideias, né, para reforçá-las, e daí eu poderia inserir o período seguinte como percebe-se que, né? Então, diante desse estudo, percebe-se que as informações apresentadas trouxeram tais contribuições, tal. Então, a gente utiliza esse percebe-se que para reforçar alguma coisa dita anteriormente, né? Então, esse seria o sentido, seria a função desse marcador. E olha só que legal, nós podemos utilizar os marcadores também para nos dirigirmos ao leitor, né? Então, numa aula isso é muito comum, né? Visto que esses marcadores, pessoal, claro que não são utilizados só na escrita, né? Na verdade, a gente usa muito nos diálogos, né? Nas conversas, no dia a dia. Então, quando a gente está na sala de aula, por exemplo, e a professora está explicando e vai trazer um exemplo e quer que vocês prestem atenção. Então, ela pode colocar, por exemplo, veja só, pessoal, acompanhem aqui comigo. Ou ainda, presta atenção, João, olha só, eu tô falando, né? Então, esses marcadores que buscam chamar a atenção do leitor, dirigir-se ao leitor, também são bastante utilizados, principalmente na comunicação oral, né? E, além disso, né, desses exemplos colocados, os marcadores, eles também inserem informações novas, né? Então eu posso adicionar novas informações a partir desses conectivos, como seria o caso do conectivo E, né? Então fui ao mercado, comprei banana, maçã e laranja, né? Então estou adicionando informações, tá? Eu posso contrastar informações, então em parágrafos distintos ou até dentro do mesmo parágrafo eu posso apresentar situações opostas, né? Então utilizando o mas, o porém, o todavia, o entretanto, né? Todos esses conectivos expõem contrastes, tá? Eu posso utilizar os marcadores para expor alternativas, como é o caso do ou, que nós utilizamos muito, né? Seria um exemplo de alternativa. Para concluir alguma coisa, então quando eu vou fechar uma aula, por exemplo, eu posso dizer, então, pessoal, hoje nós vimos esse assunto sobre produção textual. Ou poderia dizer também, finalmente, ou em conclusão, né, por fim, enfim, né? São todos conectivos que dão essa ideia de conclusão de um assunto, tá? Posso utilizar para fazer comparações, então o como, o tal qual, o assim como, tá? São utilizados para comparar. Posso expor condições, né? Se você fizer tal coisa, você receberá isso em troca, né? Então esse se
expondo uma condição. Expor razões, né, motivos para algo seria o porquê, por exemplo, né? Então, eu fiz isso porque tive tal motivo, né? Então, o porquê servindo para expor uma razão ou também para explicar alguma coisa. E indicar consequências, né? Um sentido também. Então, um exemplo, choveu tanto que alagou a cidade. Então, esse tanto que, né, indica uma consequência de algo, esse alagamento como consequência da chuva, tá? Todas essas expressões, então, são utilizadas para conectar as partes do texto, atuando para a coesão textual. Pessoal, esses exemplos todos que eu fui dando, né, na verdade, se a gente colocar na internet ou até a gente procurar nos nossos livros, nós vamos achar uma listinha de cada um desses marcadores, tá? Então, nós vamos achar uma listinha de conectivos que apresentam contraste, uma listinha dos que apresentam consequência, conclusão, enfim. A ideia principal, pessoal, e isso é para tudo, não é na língua portuguesa só, mas assim, todas as matérias que vocês forem estudar, o ideal é a gente entender, né, o que aquilo nos aporta, nos traz e não decorar. Tá? Então, eu até sugiro que vocês pesquisem essas listas, até anotem esses diversos conectivos, esses diversos marcadores que vocês podem utilizar ao longo do texto. Mas à medida que vocês forem utilizando, vão entendendo para que eles servem e não apenas decorando quais são os marcadores de cada tipo, quais são os marcadores de conclusão, os marcadores de contraste, enfim. Porque quando a gente decora alguma coisa, muito provavelmente a gente não entendeu aquilo. Porque se a gente tivesse entendido, a gente não ia precisar decorar. Ia ser algo natural, né, a gente utilizar. Evitem decorar sempre que vocês forem estudar, tá? Evitem decorar e sim entendam o que estão estudando, tá? Porque quando a gente decora, daqui 2 dias a gente pode esquecer. Quando a gente entende, aí sim é uma informação adquirida, é algo nosso agora. A gente se apropria daquela informação, tá? Então é muito mais fácil a gente lembrar dela quando formos fazer uma prova, um trabalho. Com certeza já aconteceu com vocês em algum momento de chegar na hora da prova e dar um branco, né? Vocês esquecerem tudo. Isso geralmente acontece porque a gente tenta decorar os textos. Eu vejo com base nos meus alunos também que muitas vezes nas provas eu encontro exatamente o que estava escrito no livro, na resposta. E não é cola, não. A pessoa decorou o texto, então quando ela viu a pergunta, ela respondeu exatamente com as palavras que estavam no texto. Aí pergunto para vocês, será que esse aluno entendeu o assunto? Ou será que ele só decorou e amanhã ele já esqueceu? Ou ainda, assim que passar a prova ele já esqueceu, já apagou tudo da memória, né? Porque se ele tivesse entendido, ele provavelmente teria explicado com as palavras dele, né? Teria reproduzido aquele aprendizado. A partir do momento que ele decorou, ele foi incapaz, inclusive, de trocar uma palavra ou outra no texto. Ele colocou exatamente como estava no livro. Né? Ele não apreendeu aquele estudo, ele só decorou, tá? Então vamos evitar fazer isso. Utilizem essas tabelinhas que vocês vão encontrar várias por aí, mas entendam o sentido de cada um desses conectivos, desses marcadores, ok? Pessoal, agora vamos ver outro texto, tá? Em que eu deixei marcado também, né? Eu deixei sublinhado, tal. Todos os conectivos, os marcadores que nós fomos utilizando para conectar as orações. E aí eu vou comentar cada um deles para nós vermos, né? Por que ele foi usado aqui? Qual o sentido dele aqui? Joia? Vamos lá, acompanhem comigo então. Um texto um pouquinho maior, né? Do que o da baleia jubarte, que nós acabamos de ler. Vamos analisar esse texto. Não é novidade que hoje temos à nossa disposição inúmeras tecnologias que nos informam em tempo real sobre qualquer assunto que desejamos, não é mesmo? Então percebam esse não é mesmo, né? Ele está se dirigindo ao leitor, então foi um marcador que eu utilizei para me aproximar do leitor, para convidar o leitor a participar disso comigo.
né? Isso é usado, inclusive, pessoal, em anúncios publicitários, isso é muito comum, né, em propagandas comerciais, justamente para fazer o ouvinte, o leitor, parte daquele produto que está sendo divulgado, daquela campanha, enfim. Então, isso busca aproximar autor e leitor, produto e leitor, tá? Então, é inclusive uma estratégia publicitária também, né? Bom, então esse não é mesmo indicando que nós nos dirigimos ao leitor nesse momento. Seguindo, basta um clique na internet e pronto. Vejam, esse e pronto, ele está anunciando que vamos acrescentar uma informação, né? Pronto o quê? Então, ele tanto está dando a ideia pra gente de que é algo muito rápido, muito simples de ser feito, né? Então, basta um clique na internet e pronto, né? Então, dá essa ideia de simplicidade, de facilidade. E também demonstra que vem algo por aí, né? Pronto o quê? O pronto é que nos deparamos com milhares de artigos, vídeos, textos e pesquisas sobre o que estamos procurando. Então, tudo isso daí seria uma explicação, né, desse pronto. Pronto o quê? É isso aí que nós temos. Pronto, a gente se depara com milhares de artigos, vídeos, textos e pesquisas. Na sequência, nós temos algo que contradiz isso, né? Que na verdade apresenta uma informação oposta a essa facilidade que nós acabamos de ver, que é no entanto, né, que seria o mesmo que porém ou entretanto, né, indicando um contraste, uma oposição de ideias. Na sequência, o antigamente, mostrando o tempo disso, situando no tempo. Então, o que eu vou falar agora não é atual. Eu estou opondo informações situadas num determinado tempo. Então, eu disse anteriormente dessas facilidades que nós temos agora. E nesse momento eu vou inserir uma informação sobre como era antes. Antes não era tão fácil assim. Antigamente, como era? Né? Então, utilizando aí esse marcador indicativo de tempo, tá? Antigamente, os livros eram uma das poucas opções disponíveis para levar informação e conhecimento à população. E aí, vejam que eu tenho um hífen, né? Um tracinho aí, e eu estou colocando uma informação a mais. Então, além de eu dizer que eram poucas as opções, eu quero especificar ainda melhor. Eu quero dizer que, e ainda assim, de forma muito restrita. Então, além de haver poucas opções disponíveis, né? Aliás, além de os livros serem, né, uma dessas poucas opções, eles ainda eram restritos, não era todo mundo que tinha acesso aos livros, a essa leitura. Então, o hífen introduzindo uma informação adicional, uma especificação, tá? Na sequência, apesar do leque de opções ser muito maior atualmente, é inegável. Então, aqui eu utilizo também um marcador que me traz assim, uma informação que a gente não pode refutar, né? Então, a gente não há como dizer o contrário. É inegável, não há como a gente negar que os livros ainda são muito importantes nas nossas vidas. E percebam que esse parágrafo começou com o apesar de, né? Esse apesar de indica duas situações, digamos, opostas, mas uma não anula a outra, não impede que a outra aconteça. Então, vejam, apesar do leque de opções ser muito maior, então eu tenho uma informação. A outra informação é, a importância dos livros ainda é muito grande. Então, eu tenho duas informações que são aparentemente opostas. Se a gente pensar que um livro, ele, com o passar do tempo, ele poderia ser enxergado como algo ultrapassado. Então, afinal, eu tenho a internet com milhões de possibilidades o tempo todo em apenas um clique, né? Então, são duas situações distintas, mas uma não anula a outra, porque apesar de todas essas facilidades que a internet me trouxe, eu ainda tenho os livros
como sendo importantíssimos para a nossa sociedade e muito lidos e muito comprados e utilizados, tá? Seguindo, o que poucos sabem é que esse item tão útil surgiu graças à invenção da prensa em 1450. E daí, esse em 1450, trazendo uma especificação, né, explicando um pouco melhor e situando num tempo, né? Então, além de eu falar que isso surgiu graças, os livros surgiram graças à invenção da prensa, eu quero situar o leitor no momento em que isso aconteceu, quando isso aconteceu. Então, utilizamos esse em 1450, trazendo essa informação de tempo, tá? E adiciono mais uma informação através desse conectivo E, né, que não foi sublinhado, mas ele está adicionando uma informação, e foi feito de maneira bastante artesanal por Johannes Gutenberg. Então, eu adiciono aí a pessoa que inventou a prensa, né? Que então a gente pode indiretamente atribuir a ela também, né, essa invenção dos livros. Puxa, foi graças a ela que inventou a prensa e os livros nasceram a partir da prensa, né? Então, olha só a importância dessa pessoa pra gente, né? Seguindo, ó, o primeiro livro feito pelo habilidoso artesão, que foi o Johannes, né? Nós ainda estamos falando dele, e daí vejam só, pessoal, mais uma marca de coesão. Em vez de eu repetir o nome do Johannes, eu substituí por habilidoso artesão. Então, eu terminei o parágrafo anterior citando o nome dele. Aqui eu poderia dizer, o primeiro livro feito por Johannes Gutenberg foi a Bíblia, mas ficaria repetitivo, concordam? Num curto espaço de tempo eu utilizei 2 vezes o mesmo termo, né? Então aqui nós substituímos. Em vez de colocar o nome dele, nós colocamos essa característica dele, de habilidoso artesão. Foi a Bíblia, impressa e distribuída de forma bastante seletiva em 1455. Novamente, uma marca de tempo para nos situar nesses fatos, né? Os exemplares possuíam 1.282 páginas e eram bem volumosos e difíceis de carregar. Então, esses dois conectivos E, né? E eram bem volumosos e difíceis de carregar, novamente estão adicionando informações, né? Então, é um conectivo de adição. No começo, e daí nós temos novamente uma ordenação das informações, temos uma situação temporal, né? Então, no começo ou antes, né? Situando no tempo, apenas livros religiosos eram produzidos. Já que, e daí nós temos uma explicação do porquê disso, por que só livros religiosos eram produzidos. O já que funcionando para trazer essa explicação, né? Que a igreja tinha dinheiro para financiá-los e por isso, daí explicando mais uma vez a razão de algo, o motivo de algo, né? Seus membros eram alguns dos poucos que tinham acesso à leitura. E finalizando o nosso texto, nós temos: com o passar do tempo, então percebam a progressão do tema, né? Nós, a partir do momento que nós passamos a falar em datas, né, passamos a contar essa história do surgimento dos livros, nós começamos lá em 1450, daí avançamos para 1455, e agora, com o passar do tempo, então a progressão temática está presente nesse texto. Ele vai trazendo informações encadeadas no tempo, que vão avançando à medida que a gente vai lendo esse texto, né? Então, com o passar do tempo, o conhecimento foi se expandindo e os métodos foram se modernizando. Vejam só, mais uma marca dessa progressão, mais uma marca do tempo avançando, né? Ó, hoje, podemos acessar e-books a qualquer momento e em qualquer dispositivo. Mas é claro que, daí mais uma marca que vai reforçar uma ideia, né? Que vai enfatizar, né? O que é claro? É claro que, como toda tecnologia, os bons e velhos livros
nunca serão substituídos. Então aí o término do nosso texto trazendo essa informação muito real e muito importante para a gente, né? Que apesar de tudo isso, os livros vão continuar existindo, a gente vai poder continuar desfrutando disso, né? Viram só, pessoal? Então esse texto um pouco maior que o anterior, até para a gente analisar melhor, né, essa utilização e essa importância dos marcadores textuais, a gente enxergar esse texto coeso, né? Percebam que ele não foi repetitivo, que ele utilizou substituições de termos para evitar a repetição. E notem que ele foi bem encadeado, então as informações estão bem enlaçadas, bem organizadas e foram avançando à medida que o texto foi correndo, né? Então é um texto um texto coeso e que progrediu nesse seu tema, né? Teve um avanço desse seu tema, né? Então, pessoal, essas são as informações necessárias, né, para a gente compreender essa primeira aula, né, para a gente dar início a esse estudo. Então, hoje nós vimos a importância e a utilização dos marcadores textuais, dos conectivos, né? Nas próximas aulas, nós avançaremos um pouquinho mais em relação à coesão, à importância dela, trabalharemos mais exemplos de textos coesos, né, para a gente conseguir visualizar bem isso, e depois trabalharemos também numa aula a progressão temática em si, né, focando nesse avanço das informações e das ideias, tá? Então, para fechar nossa aula, vejam aí esse esquema, né? Então, nós temos os marcadores que contribuem para que a coesão textual aconteça e a coesão textual por si contribui para a progressão temática. Vejam que é um avanço, né? Então os marcadores tornam meu texto coeso e a partir dessa coesão eu tenho um assunto que vai avançando, eu tenho uma progressão temática. Certo, pessoal? Bem, vou encerrando aqui nossa aula de hoje, então agradeço por terem disponibilizado esses minutos para nossa aula. Espero que tenham feito as anotações que julgaram necessárias, elas são muito importantes para vocês retomarem esse assunto depois. E desde já desejo a vocês bons estudos, que aproveitem, né, o que adquiriram ao longo dessa aula, coloquem em prática, comecem a produção de textos já, como eu disse, eles vão ser importantes ao longo de toda a nossa trajetória, então quanto antes e quanto mais a gente exercitar essa habilidade, melhor, né? Bem, pessoal, vou ficando por aqui, bons estudos para vocês e até breve. Tchau, tchau! A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.